Ter uma horta orgânica em casa, no quintal ou em vaso repleto de comida é fácil, mas o complicado é manter essa horta livre das pragas. Imagina só, você passa um bom período preparando o solo, deixando tudo pronto para receber as sementes. Essas sementes germinam, você está todo satisfeito e feliz, e é bem prazeroso termos uma horta, e além disso é bem terapêutico. E chega o momento da colheita, não temos nada para colher, porque as pragas já consumiram tudo que a gente plantou. Com essas 10 maneiras orgânicas, você vai controlar ou eliminar totalmente as pragas de sua horta. Manter as plantas sempre saudáveis. É fato que as pragas só atacam plantas que estão bem doentes. Nesse caso, se você oferece as condições ideais para que as suas plantas estejam saudáveis, elas não vão ser atacadas por pragas. Na verdade, pode ser que aconteça esse ataque, mas na frente a gente vai falar o porquê que acontece. Mas, se você prepara o solo, dando a condição ideal ali da adubação, um solo bem nutrido, oferecendo a quantidade de luz solar adequada para a sua planta e também a questão da rega, certamente a sua planta vai estar bem forte e livre de ser acometida por pragas e doenças. É quase que um controle natural que a própria natureza faz. Se uma planta está doente, ela acaba sendo um forte atrativo para diversos tipos de pragas, fungos e bactérias que vão danificar essa planta, ou melhor, que vão consumir essa planta para deixar o ambiente favorável para as demais plantas, para que assim aquela planta não mais propague a sua espécie, já que é uma planta que não vai conseguir sobreviver. Essa dica vale a sua inscrição aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, nosso objetivo é te ensinar de como ter uma horta orgânica em casa e de como estar cultivando melhor as suas plantas. A segunda maneira para você manter suas plantas livres de pragas de forma totalmente orgânica é você ter um calendário de plantio, porque aí você vai saber o momento ideal de plantar cada tipo de cultura. Se você planta uma cultura que não esteja na época adequada, ela vai crescer, só que ela vai se desenvolver de forma mal, fazendo com que não seja uma planta produtiva, já que ela não vai estar num ambiente favorável para ela. Melhor dizendo, ela não vai estar num momento favorável para o seu desenvolvimento na questão de temperatura, de chuvas, ventos, enfim, tudo vai influenciar para que essa planta não se desenvolva bem. Se você planta fora de época, consequentemente a tua produção vai ser drasticamente reduzida. Isso se você conseguir chegar à fase produtiva, porque muitas das vezes essas hortaliças que não estão na época de plantio acabam morrendo antes mesmo de chegar no processo produtivo. Isso se for hortaliça fruto, vamos dizer assim. Se for hortaliça folhosa, aquela folha começa a ficar doente. Como por exemplo, esse alface aqui, eu trouxe aqui o pacote de cimento para explicar para vocês. Olha só, estamos no Nordeste, certo? E aqui tem um momento certo de plantar este alface, que é entre abril e julho. Aqui tem a indicação, essa é a alface grandes largos americana. Se plantarmos agora, que estamos em janeiro, o que é que vai acontecer? Esse alface possivelmente não vai se desenvolver a cabeça, já que ele precisa de uma temperatura mais a menos para que isso aconteça. Estamos num momento que as temperaturas estão mais elevadas. Consequentemente, essa planta ia ficar frágil, fraca. E, lembra que eu falei, plantas frágeis, fracas e doentes, elas vão ser atacadas por praga inevitavelmente. Por isso, mantenha aí em ordem um calendário de plantio para que você consiga saber o momento ideal de quando é que você vai plantar as suas hortaliças. Escolhas a dedo mesmo qual hortaliça você vai cultivar em seu espaço. Ao longo do ano é possível você plantar diversos tipos de hortaliça, mas para isso você precisa saber se aquela espécie é adaptada ao seu clima e se está na época de plantio. Senão, não adianta plantar. Ela realmente não vai conseguir se desenvolver e você vai perder a sua produção e também vai perder o seu tempo. Ter uma horta é bem prazeroso, é gratificante e você consegue economizar dinheiro. Agora, se você faz da maneira errada, realmente não tem como ser prazeroso e muito menos você vai conseguir economizar dinheiro. Pense no que vai plantar, planeje tudo para que assim não saia do seu controle e você perca a sua produção. Se você tem dúvida de como realmente vai fazer uma horta com o passo a passo, preparamos um e-book te ensinando de forma didática como é que você vai fazer uma horta orgânica em casa. Esse e-book eu coloco tudo que eu aprendi ao longo dos meus 22 anos de cultivo. Eu vou deixar o link do e-book na descrição e também no primeiro comentário fixado para você adquirir. A terceira maneira é colher mais cedo.
é atrelada à segunda maneira. Se você faz o controle da época do plantio, certamente você vai saber de quando vai chegar a fase da colheita. E o que é que vai acontecer? Você vai ter uma previsão de quando essa hortaliça já vai estar pronta para a colheita. E nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai colher mais cedo. Por que, Samuel, tem que colher mais cedo? Vamos um exemplo prático. Você plantou pimentões. Os pimentões, para chegar à fase da colheita, geralmente o pessoal espera ele ficar vermelho. Se for da variedade que fica vermelho, né? Quando ele estiver vermelho, indica o quê? Que o fruto está maduro. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a colheita antes desse fruto ficar maduro. O que é que vai acontecer? Se você deixar o fruto ficar maduro num pé, esse vermelhidão do fruto vai atrair as pragas, que vai consumir o fruto e também pode matar a sua planta, fazendo com que haja uma redução da sua produtividade e uma diminuição total da qualidade de vida da planta. Se você faz a colheita cedo, você vai fazer com que essas pragas não cheguem mais no pé de pimentão. Alie essa prática do controle de quando você fez o plantio, para que você tenha tudo notado e após isso você vai saber ter uma previsão de quando colher. Aí sim, você vai ter maior controle da sua horta. Quarta maneira orgânica de haver o controle de praga em sua horta: plantar muito mais. Sim, você plantando muito mais do que precisa, você não vai se chatear se uma praga acabar consumindo uma parte de sua horta. Imagina só, você tem uma horta, você vai só plantar um pé de tomate. Não, gente, você vai plantar 5, 6 pés de tomate, porque se um for atacado por praga, consequentemente você vai ter 3 ou 4 que estão livres, que vão produzir de forma contínua. E sendo assim, você vai ter um melhor aproveitamento e vai ter uma variação de hortaliça. Não plantar apenas uma única hortaliça, você vai plantar diversos tipos, porque a praga pode se concentrar em uma única espécie e não vai se proliferar nas demais espécies, fazendo com que assim você tenha um maior controle e você consiga ter uma melhor colheita. E também se você planta numa quantidade maior, o que é que vai acontecer? Possa ser que alguns animais, como por exemplo os roedores, se você planta batata ou macaxeira, enfim, qualquer outro tubérculo que fique no chão, é comum que esses roedores ataquem. Se você planta numa quantidade a mais, se eles consumir uma planta, você não vai se chatear tanto. Agora imagine se você só plantou uma planta, aí vem o roedor e come essa única planta que você plantou, come a produção dessa única planta. Aí você vai ficar bem chateado. Mas se você tiver mais 20, mais 30, vamos dizer assim, não vai sentir muito, já que você vai conseguir ter uma colheita das outras plantas. A ideia é plantar mais para colher uma quantidade considerável. Se você plantar de forma insuficiente, se você plantar de uma forma reduzida, vai reduzir também a possibilidade de você colher. Mantenha uma produção maior para que você consiga ter uma colheita satisfatória, que atende à sua demanda, que atende à demanda de sua família para consumir alimentos totalmente orgânicos produzidos por você e por sua família. Maneira número 5, você vai fazer o controle das pragas de forma manual, ou seja, controlar as pragas manualmente com suas próprias mãos. Isso vai partir muito da observação, você vai ter que ter um olho clínico. Ao perceber que sua planta está sendo atacada por algum tipo de praga, você vai lá e retirar com a própria mão. Agora tenha muito cuidado quando for realizar essa tarefa. Por exemplo, tem lagartos que contêm pelos. Se você pegar de forma desprotegida, vai queimar a sua mão. Se você não tem ainda conhecimento de como está fazendo esse controle de forma manual, eu aconselho que você utilize luvas para evitar esse tipo de acidentes. E assim você vai conseguir fazer esse controle de forma manual, observando a sua planta, aliado a outros fatores, como por exemplo, os próprios animais ali do ambiente que vão fazer esse controle de pragas. Por exemplo, a joaninha não é um inseto maléfico para a planta. Ela vai consumir um pouquinho da planta, isso é normal, certo? Mas, em contrapartida, ela vai consumir espécies de pulgão. Ela vai se alimentar desse pulgão, fazendo uma redução drástica da comunidade de pulgões ali presente em sua horta. Sendo assim, manter uma joaninha na horta é saudável. A aranha vai fazer um controle natural ali dos insetos. Bateu na telha da aranha, ficou. Aí se tiver uma telha de aranha na sua horta, deixe, não retire não, que vai ajudar nesse controle dos insetos. A sexta maneira é aliada também à quinta maneira. O que é que vai fazer com que haja esse controle melhor de praga? É a criação de animais que consomem esse tipo de praga. Lógico que para isso é necessário que você more em um ambiente mais rural, para você conseguir criar galinhas, patos,
galinha capote, que vão fazer com que haja esse controle natural das pragas, que eles vão consumir essas pragas, principalmente em pomares. Se você tem pomares, faça uma criação de galinhas que ela vai controlar basicamente toda a vida ali de insetos que contém na sua horta e assim as suas plantas vão reduzir drasticamente o número de pragas, fazendo com que haja uma maior produtividade. Mas para a gente que mora num ambiente urbano, fica um pouquinho complicado de criar esses animais. Aí para ver esse controle mais eficiente de praga, eu já te falo da sétima maneira, que é você produzir plantas que vai repelir as pragas. Nossa, Samuel, isso é possível? Sim, gente. Tem diversos tipos de planta que repelem as pragas. Aqui, ó, do lado tem a erva cidreira. Essa erva cidreira, ela tem um cheiro bem forte e acaba retraindo alguns tipos de praga. Pode ser também o alecrim, é uma excelente ajudante aí no controle de praga. Você ter o alecrim em sua horta vai repelir diversos tipos de praga. Oitava maneira, o habitat. Diferente dos grandes produtores de hortaliças comerciais do agro, nós temos uma vantagem em relação a eles, porque temos um ambiente menor e possibilitando um melhor controle, visto que esses grandes produtores focam apenas numa única hortaliça. Por exemplo, o plantio de tomates só vai produzir tomates, vai produzir 1 milhão de toneladas de tomate. Para isso, vai focar esse terreno apenas na produção de tomate. Nós, como produtores pequenos, nós temos que ter a diversidade. O que vai acontecer? Vai deixar o clima favorável para a proliferação de insetos benéficos, que vai fazer o controle manual das pragas, já que esse ambiente vai estar favorável. Você não vai plantar apenas o tomate, vai plantar tomate, pimentão, berinjela, alface, coentro, cebolinha, rúcula, enfim, todo tipo de hortaliça possível naquele ambiente você vai plantar, aliado com a dica 7, que é o que repelir os insetos a partir de culturas que têm esse poder. Quando se concentra apenas numa única cultura, ao exemplo do tomate, pegou a praga em um pé de tomate, consequentemente essa praga vai se propagar rapidamente. E se você tem uma diversidade, o que é que vai acontecer? Essa praga vai barrar, ela vai estacionar naquela única planta, fazendo com que haja uma redução dessa praga e essa praga vai acabar se extinguindo e você vai conseguir ter esse controle. Além de que você vai aplicar alguns produtos para se livrar dessa praga. Já entramos aqui na nona dica. Você vai usar substâncias naturais para que haja o controle de praga, como por exemplo, um pesticida natural que é bastante utilizado na agricultura orgânica à base de água, detergente e vinagre. Fizemos um vídeo mostrando para vocês o passo a passo de como preparar este inseticida natural e a forma como você vai usar. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Assista esse vídeo que você vai compreender para que haja assim um melhor controle de praga em sua horta. Aliado a tudo isso, a diversidade e o habitat favorável, consequentemente você vai ter uma excelente produtividade em relação aos grandes produtores. Você vai estar melhor do que eles nesse controle eficiente de pragas. 10ª maneira, a proteção. Sim, olha só, já fizemos um vídeo mostrando para vocês como proteger os tomates da lava. Como é que você vai fazer? Assim que a florzinha do tomate for polinizada, você vai pegar e isolar com um saco e deixar esse tomate isolado. Ao isolar esse tomate, consequentemente, a praga que deposita os ovos não vai ter acesso ao tomate. E assim o tomate vai poder se desenvolver livre desse acontecimento. Você vai conseguir colher um tomate sem pragas. Essa prática é aplicada em diversos tipos de frutífera. É um pouquinho caro você comprar os sacos especiais que tem para essa finalidade. Mas você pode utilizar até mesmo a bolsa de supermercado. Não tem as sacolas, você pode fazer isso para que haja esse controle de pragas e assim a praga não venha ficar ali no fruto, desenvolver a larva e consumir o fruto de dentro para fora. Quando você for fazer a colheita, não tem como mais fazer a colheita porque o fruto já está perdido, ou seja, você perdeu toda a produção. Faça isso aliando a todas as formas que eu te falei até aqui. Eu tenho certeza que você vai ter uma horta totalmente produtiva e o melhor de tudo, sem nenhum uso de agrotóxicos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você tem sugestão de como é que você faz o controle de praga, deixa aí nos comentários para que possamos debater e assim levar esse conhecimento para outras pessoas. Para que haja uma horta sempre produtiva, é necessário que escolhamos bem o tipo de cultura que vamos plantar. Se você não tem conhecimento, não sabe qual as hortaliças mais fáceis de estar cultivando, neste vídeo aqui eu te ensinei as 10 hortaliças mais fáceis de estar cultivando em vaso. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar.